É muito louco quando a gente pensa como o peso de uma expectativa acaba direcionando ali a nossa experiência com uma franquia, ou até realmente o fato de como essa expectativa, como esse hype, ele vai direcionar o que o diretor vai fazer dentro de uma franquia. Porque quando a gente para pra pensar que X, A Marca da Morte e Pearl foram filmes que foram filmados em conjunto e eles não tinham ainda, né, esse hype todo em cima deles, eles acabaram saindo, caindo nas graças do público e ficando bem icônicos ali, seja por causa das falas, por causa das atuações, por causa da própria presença da Mia Goth. E é claro, de todos os comentários mais espertinhos que ele faz ali sobre o slasher, sobre o terror, mas são filmes que eles foram feitos sem muito hype. E aí a gente tem Maxine que vai completamente na contramão disso, porque é um filme que desde o seu surgimento ele já vem ali com essa expectativa de cumprir, de ser o grande final de uma trilogia, de ter um orçamento muito maior, de também ali desde o primeiro trailer que mistura true crime, já tem umas referências dos anos 80, e aquela expectativa ela foi crescendo. E aí fica um questionamento muito pertinente. Será que Ty West ele cedeu ali sob o peso de tanta expectativa? Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, já deixa um like no vídeo, porque hoje vamos falar de Maxine, de Ty West, filme que finaliza a trilogia X. Após os eventos mostrados em X, Maxine agora está em Los Angeles tentando virar uma estrela de cinema, mas uma nova onda de crimes na cidade podem se colocar à frente de seu sonho. Uma coisa que eu gosto muito e que me surpreendeu muito em Pearl é que, apesar de eu curtir X, eu achei um slasher bem honesto, né? Um slasher que é até simples, que tem um comentário legal, tem um body count interessante, cenas bem viscerais, bem legais de serem vistas ali, pra quem é fã de terror. Não tem, é muito difícil não gostar de X. E aí a gente teve Pearl, que foi uma surpresa pra mim, porque ele já não é um slasher, ele é uma coisa completamente diferente, ele tem temas diferentes, ele dialoga com outros temas, ele é um filme que tem a Mia Goth novamente, mas ele é essencialmente diferente do anterior. Então Maxine, para muitos, poderia ser talvez o filme que fosse conciliar essas duas obras que são muito diferentes. Eu confesso que eu fiquei até feliz do fato de que Maxine não é esse filme. Maxine não tenta ser ali uma ponte que vai trazer coisas de X e coisas de Pearl e cruzar elas num único grande filme, final de trilogia que vai conectar tudo. Não, Maxine, ele é uma coisa completamente diferente, onde Ty West ele vai explorar uma nova vertente, ele vai explorar novos tropos, novas lógicas, mas que sim, pode se tornar um pouco frustrante para alguns fãs que esperam que Maxine seja outro grande slasher, quando na verdade ele tá mais para um whodunit, que não necessariamente seria o contrário de slasher, né? Poderia continuar sendo slasher e sendo um whodunit, tal qual Pânico, mas ele tá mais interessado em fazer outras coisas com isso, e aí nesse meio ele se encontra, faz coisas legais, mas também se perde um pouco. Eu já gosto mais por o fato dele ser diferente, mas eu realmente acho que o Ty West ele misturou coisa demais ali e ele se perdeu um pouquinho. Começando talvez justamente pela forma como ele cruza True Crime e whodunit, porque o whodunit ele é basicamente aquela lógica do quem matou. Como eu falei, o do Pânico, aqui é aquele assassino mascarado que você não sabe quem é, você vai assistindo o filme inteiro pra ele ser revelado, bem a lá Scooby-Doo, né? E o slasher, ele pode ou não necessariamente ir por esse lado, porque a gente tem vários filmes de slasher que a gente já sabe quem é o vilão desde o começo, enquanto outros eles vão ali se debruçar em trazer essa ideia de você tentar descobrir quem é o assassino e tal. E aí Maxine, ele já era meio que anunciado como um whodunit, só que como Pearl ele já era algo bem diferente, particularmente não esperava que Maxine fosse voltar ali pro slasher e trazer novamente uma outra ideia de slasher. É justamente o que o Ty West faz aqui. Ele vai pra esse lado mais whodunit, a gente tem assassinatos no filme, isso é uma parte importante da história. Lembrando que, como sempre, né, se você é novo por aqui, lembrando que eu não dou spoilers nesses vídeos, eu não gosto de dar spoilers nesses vídeos, então não teremos spoilers de Maxine aqui, tá? Eu vou falar um pouco ali do final, mas sem tocar em spoilers, sem falar da revelação. Eu gosto justamente de como o Ty West ele faz essa construção do whodunit, só que ele traz também uma vibe ali de true crime, que é algo que está muito em alta ainda. E eu acho que ele acaba trocando os pés pelas mãos aqui, porque quando a gente pensa num true crime, a gente já meio que sabe os elementos da história real. E quando a gente está lidando com quem matou, são gêneros que, a princípio, eles parecem opostos, né? A gente já sabe quem matou, em teoria. E aí o Ty West, ele traz o elemento do Night Stalker, que é um serial killer real, tem documentário sobre ele, dá pra saber mais, tem livro, tem documentário. Mas eu acho que isso, apesar de criar um hype interessante, desde o primeiro trailer aí já era citado Night Stalker, esse acaba sendo um dos pontos fracos do filme.
E é justamente porque eu acho que isso conversa com um problema maior de Maxine, que é o fato do Ty West não conseguir lidar com a expectativa que existia em Maxine. E isso acaba se refletindo até talvez no orçamento. Não tem dúvidas que Maxine ele é o filme mais caro da trilogia, isso se reflete em um monte de estrelas, atores carimbados de Hollywood, de séries, de filmes, trazendo aí o ar da graça para a obra. Só que isso acaba inflando mais o filme do que realmente tornando ele interessante. Eu acho que X ele se baseava muito numa simplicidade que era muito boa, funcionava bem por ser simples, enquanto o Pearl ele funcionava como um estudo da personagem, né? A gente se aprofundava unicamente ali na mente dela, e aí a gente via ela meio que descendo essa escada da loucura. Maxine, ele já tenta abraçar coisas muito diferentes que não funcionam completamente juntas e ao mesmo tempo ele acaba se inflando. O maior problema que a gente tem na narrativa é justamente quando o Ty West ele tenta trazer esse elemento de true crime, ele tenta trazer o Night Stalker para dentro da obra, sendo um elemento que ele sempre parece deslocado até o momento que o diretor ele escanteia de fato essa pegada para trabalhar ali as personagens, para trabalhar o universo X dele, assim, com a Maxine, com esses personagens novos, o que, como eu falei, poderia ser trabalhado de uma maneira junta, poderia combinar isso, mas o diretor ele acaba não conseguindo e aí torna tudo meio inflado demais e até criando uma expectativa que Maxine não consegue cumprir, porque de fato não tem muito de true crime aqui. Eu acho que poderia ser completamente fora. Eles tentam encaixar isso, eles tentam trazer uma justificativa pro Night Stalker e acaba não funcionando tão bem, o que é algo até que dá pra sentir um pouco com a lógica de Maxine lidando com uma grande referência pro cinema, né? Maxine ele tenta olhar ali pro cinema dos anos 80, a gente tem muita homenagem, tem muita referência, tem muito comentário sobre como fazer um filme, sobre o Hitchcock, elementos ali de psicose, e aí a gente mistura tudo isso com toda uma pegada de Los Angeles, e uma Los Angeles meio morta, sabe, que não se destaca tanto, a gente não tem tanto destaque pra cidade. Eu acho que outros diretores, quando eles trazem a cidade quase como um personagem da obra, eles conseguem dar um destaque, uma vivacidade maior, que o Ty West já não consegue fazer aqui com Hollywood, né? A gente tem Hollywood, tem um letreiro de Hollywood, isso implica uma importância, mas ao mesmo tempo é meio raso, é meio fraco. Como eu falei, é uma cidade, uma Hollywood meio morta. Com perdão, trocadilho, porque a gente tá falando de um filme de terror. Acaba que Maxine ele vai se enchendo de temas, ele vai se enchendo de coisas, de personagens, de modo que ele não vai conseguir abraçar tudo aquilo. Então a gente tem a sensação de que alguns personagens eles estão ali pra nada, de que alguns temas, alguns tópicos, eles estão ali também pra nada, ou é pra fazer um comentário rápido e aí seguir em frente. A própria questão do Night Stalker é um elemento que eu acho que não combina geral, assim, com todo o resto de Maxine. Mas acaba que é um filme que ainda tem os seus méritos, seja pelo fato da Mia Goth, seja pelo fato de que Ty West, apesar de aqui não ter muitas cenas de sangue, as cenas que ele traz ali de sangue, de investigação, são legais. E as próprias referências, como eu falei, às vezes são meio vazias, são meio rápidas, meio rasas, mas ainda é sempre legal de ver o modo como ele usa os cenários dos filmes, o modo como ele usa o elemento do cinema, o elemento do pornô, o elemento do filme de terror, que ele traz isso pra dentro da obra, e eu acho que ele cria um comentário muito legal sobre isso, com o pânico satânico que, né, tinha na época, que é basicamente aquele medo que as pessoas têm e relacionam crimes, relacionam isso ao satanismo, e aí eles transferem essa culpa, esse medo do satanismo para obras da cultura pop, seja música, jogos, filmes, e é claro que a gente tem isso até hoje, mas a gente tem realmente um pânico satânico muito forte ali nessa época, que é um tema, novamente, que está ali em Maxine e acaba não tendo a atenção devida, apesar de que ainda é legal porque combina com o tom geral do filme e, por sua vez, com o tom geral da trilogia. E aí, justamente, que o Ty West ele faz uma coisa que eu acho até um pouco ousada e que funciona muito bem pra mim, que é a grande revelação, né? O quem matou e como isso se entrelaça com a presença do Night Stalker. Eu acho legal como ele faz, porque eu acho que tematicamente combina com a trilogia, tematicamente combina com toda a ideia não só de Maxine, da narrativa que a gente está assistindo em Maxine, como no geral, e ele acaba cumprindo toda essa brincadeira de trazer um filme, trazer uma trilogia que ela fala muito sobre a fama, sobre esse peso da fama, e consequentemente o peso dessa expectativa que tá em Maxine desde a cena inicial, onde a gente tem uma ótima atuação da Mia Goth, que acaba um pouquinho perdida, porque como eu falei, tem coadjuvante demais, mas no final das contas a gente sabe que she's a star. E para Maxine, nota 7.
Maxine é um filme que ele tem talvez o melhor e o pior de uma Hollywood contemporânea, né? O Hollywood de hoje mesmo, apesar dele se passar nos anos 80. Então a gente tem muita coisa legal como a nostalgia, como a referência, muito olhar ali apaixonado pro cinema, que não é novidade pra ninguém, só que ao mesmo tempo que ele faz um filme de terror interessante, ele acaba se inflando demais e sucumbindo no peso da própria expectativa, enquanto a gente tem o filme mais caro da trilogia, mas também o menos criativo e o que talvez, justamente por ser tão caro, talvez tinha outras pessoas envolvidas ali na produção que queriam tomar decisões criativas e acabou atrapalhando o processo criativo do Ty West, ou talvez simplesmente porque dentro de tanta coisa pra fazer, tantas possibilidades, o diretor acabou se perdendo um pouquinho nesse final de trilogia, que assim, não é ruim, de fato, acho que é um filme muito bom, dá pra ver pela minha nota, mas realmente é o mais fraco da trilogia, estaria meio que no mesmo nível do X pra mim, só que eu ainda prefiro o trabalho do Ty West no X, A Marca da Morte. Mas é isso, né? Sequências, elas estão sempre ali à mercê de uma grande expectativa. É o caso, por exemplo, de Divertidamente 2, que eu acho o primeiro filme maravilhoso, o segundo já não é tão bom assim, mas outros filmes conseguem se sair melhor. Eu sempre falo aqui, né? Vim falando há muito tempo de Duna, parte 2, que é um filme que pra mim superou até o filme anterior. E eu gostei bastante, os dois têm vídeo por aqui, vou deixar linkado e eu espero que vocês gostem. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.